Fala galera, beleza? Alan Albuquerque aqui, canal Minha Moto, e recentemente eu subi aqui no nosso canal um comparativo entre a Dominar 400 da Bajaj e a Zontes T310. E esse vídeo deu maior bafafá, maior polêmica, porque tinha algumas informações que estavam erradas e não batia conforme a ficha técnica da versão brasileira. Por quê? Porque a Zontes T310 da China tem uma configuração e a brasileira ela trouxe algumas configurações que, na minha opinião, melhoraram ainda mais essa motoca. Então, como prometido nos comentários, vou refazer esse vídeo e agora vou trazer também algumas coisas a mais, porque eu tive a oportunidade sim de rodar com as duas motocas e eu vou poder, nesse comparativo agora, dar o meu parecer em relação à Dominar 400 da Bajaj e também a T310 da Zontes. Bora pro vídeo? Bom, vamos lá então, vamos colocar na tela aqui a ficha técnica, vamos começar com a ficha técnica da T310 da Zontes, essa motoca que chegou e foi a primeira a ser vendido, acabou as unidades da T310 em primeiro do que a R, do que a V, enfim, foi uma motoca que balançou o coração do brasileiro, podemos dizer assim, e dá para entender o porquê. É uma moto muito legal, acho que a JTZ acertou em cheio em trazer essa marca e essas motocas, principalmente a T310 que vendeu muito, mas a V310 que conquistou o meu coração. Teria se não fosse a ausência da garupa, mas bora lá. T310 da Zontes tem ali o seu motor monocilíndrico de 4 tempos com refrigeração líquida de 302 centímetros cúbicos, 312 cilindradas. Um motor bem legal, principalmente por isso que vem na sequência, que é a potência. 35,3 cavalos a 8.600 RPM. O torque também bem legal, 3,06 kgfm a 7.500 RPM. A embreagem, assim, aquela tecnologia que a gente deveria ter em todas as motos, independente da categoria, é uma embreagem deslizante e assistida. O seu câmbio são 6 marchas, aquilo que gera conforto e economia na hora de rodar. Os freios são ABS de canais duplos, o dianteiro tem a pinça deslizante de 2 pistões e o traseiro tem apenas um pistão. Ambos são a versão 9.1 da Bosch. O tamanho dos discos não tá lá na ficha técnica oficial, eu sei que tem algumas informações aí, mas eu prefiro usar o que eu recebi da própria JTZ, da própria Suzuki, então não vou colocar essa informação para não correr o risco de ter erro, né? Mas vamos lá. A sua suspensão dianteira também, aquela tecnologia que a gente sabe que melhora o conforto e também a segurança do piloto, que é a suspensão invertida, nesse caso com 140 milímetros de curso. A traseira é uma monochoque com nitrox de 117,5 milímetros de curso. O tanque, uma das principais alterações que a Zontes fez ao trazer essa motoca aqui para o Brasil, são 19 litros. Isso é sensacional numa moto que não é uma trail, nem uma big trail, mas que tem todas as características de uma, exceto a altura. É uma moto imponente, bacana e que você vai querer pegar uma estrada, vai querer viajar e aí ter um tanque de 19 litros é sensacional. Eu imagino que essa combinação peso-potência e as cilindradas desse motor vai fazer ela ser econômica, fazendo ali os seus 30, 35, então dá para você imaginar aí uma autonomia para lá dos 500 km, dependendo da sua tocada. Então uma coisa sensacional. Outra coisa que eu achei maravilhosa nessa moto, o peso, né? O peso seco dela é 159 quilos. Eu peguei ela estava com abastecida, mas não estava com o tanque cheio, então ela é muito leve, principalmente comparado a Dominar, que a gente vai falar já. O preço, né, ela veio com esse preço de 27.990, hoje não tem mais, então você não consegue comprar. Não sabemos qual será o valor do segundo lote,
mas vamos torcer para que a JTZ seja inteligente e mantenha esse preço, porque se ela fizer isso, vai continuar vendendo igual água essas motocas, principalmente a T310. Aqui algumas informações que eu trago diferente, que ela tem alguns extras, alguns gerou polêmica inclusive nesse vídeo, vai continuar gerando porque eu não mudei minha opinião, mas ela tem uns extras ali, né? O sistema de chave, que é o keyless, que é aquela chave à distância, o reloginho que você põe no braço e não precisa ter uma chave no contato ali como tradicionalmente temos. Tem o seu painel TFT colorido, o sistema de monitoramento de pressão dos pneus, isso eu não tinha falado no primeiro vídeo e isso é bem legal também. A conexão Bluetooth com o celular, o computador de bordo, a seleção de modo de pilotagem, isso eu acho sensacional. A tampa do tanque com abertura elétrica, o assento com abertura elétrica, o conector USB com 2 entradas, de 2.1, os punhos retroiluminados, né, ali os comandos dessa moto todo com retroiluminado, então à noite você enxerga muito bem cada botão. E por fim, uma coisa que eu também não tinha falado no vídeo anterior, os manetes são ajustáveis, tem altura ajustável. Então eu que, por exemplo, sou menor, tenho uma mão menor, consigo trazer ele mais para perto para ficar mais fácil de apertar a embreagem e o freio. Isso eu acho também maravilhoso, principalmente porque é uma moto de baixa para média cilindrada que normalmente não tem esse tipo de coisa. Apesar que a Apache 200 da Dafra também trouxe isso no modelo atual 2023. Mas vamos lá, antes de falar um pouquinho do comparativo, vamos para a ficha técnica daquela que a gente conhece de core salteado, e eu fiz a cagada, digamos assim, de errar a cilindrada. E olha, eu vou dizer para você, se você tem um canal no YouTube, a melhor forma do seu vídeo bombar é você colocando um erro nele, porque choveu comentários. Claro, eu tô brincando com isso, o erro foi um erro mesmo, como eu já expliquei no outro vídeo, nem vou entrar aqui no mérito, foi um erro meu, mas passou, né? Passou batido. Mas vamos lá para essa motoca que a gente conhece demais aqui no canal, e mesmo assim eu acabei errando num outro momento. É um motor monocilíndrico de 4 tempos, com 3 velas, tecnologia exclusiva da Bajaj. Aliás, a Zontes também traz uma tecnologia exclusiva que é o cárter seco. Eu não entendo muito disso, não vou entrar no mérito, mas já estou agendando aqui um outro bate-papo com o Alexandre Sauro para a gente falar um pouco de motor, só de motor. Não vamos falar de tecnologias, mas só de motor, e aí ele vai conseguir dar uma explicada para a gente ali o que é essa tecnologia. Mas no caso da T310 é uma tecnologia da Zontes, e aqui é uma tecnologia da Bajaj, que são essas 3 velas. Tem também refrigeração líquida e o seu motor tem 373 e não 273, como eu tinha dito, 0,3 cilindradas. A potência aí, a Dominar 400 é imbatível, né? Quando a gente fala nessa faixa de cilindrada, ela é imbatível. São 40 cavalos a 8.800 RPM. O seu torque, um torque de 3,590 kgfm a 6.500 RPM. A embreagem também é deslizante e assistida, o câmbio também são 6 marchas, o ABS também são de 2 canais, a suspensão dianteira também é invertida, já a traseira também é monochoque com nitrox ajustável. O tanque, aqui a T310 deu um baile na Dominar, né? São 13 litros somente, o que é um pecado também junto a essa moto. O seu peso, agora eu também mudei essa informação, porque agora eu tenho peso em ordem de marcha, que são 192 quilos. Claro que a T310 em peso de ordem de marcha também vai chegar próximo disso. Porém, quando você não anda com aqueles 19 litros no tanque, ela vai ficar mais leve e isso melhora um pouco a pilotagem, né? Por fim, o preço da Dominar 400 continua 24.200. E aqui, ó, parabéns, Bajaj, porque vocês tinham tudo para aumentar isso de uma hora para outra, não fizeram. A Royal Enfield, por exemplo, já começou a aumentar o preço das suas motocicletas, e em breve eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas a Dominar 400, a Bajaj manteve o preço, parabéns.
que ela tem ali de extra, já que eu citei alguns extras da T310? Ela tem como extra aquele CC bar, a bolha, o protetor de manete, o protetor de motor e o protetor de kart, o suporte para baú, ela também é Full LED, assim como a T310, enfim, é isso. Agora vamos lá, vamos para esse vídeo. Alan, você que rodou nas duas motocas, o que você acha de cada uma? Como já tinha sido dito nos comentários por alguns inscritos, elas não são a mesma categoria. Então elas fazer esse comparativo é mais por conta da faixa de preço e também da faixa de cilindrada, mas são modelos diferentes e que oferecem experiências diferentes. A Dominar 400 é uma Naked que ganhou carenagem ali, que transformou ela numa Touring, então ela tem uma vocação de estrada, não tem uma vocação cross, né, ou trail, para você jogar no barro, até vai, mas não é a praia dessa moto. Já a T310, rodando com ela, nitidamente ela é também uma crossover, né, assim como é a Dominar 400, porém ela tem uma vocação muito maior para trail e principalmente big trail, porque ela é imponente, tá? Ela é uma moto bem interessante. Ela é um pouco mais alta que a Dominar 400, deve ser pouca coisa, tá? Eu fui buscar na ficha técnica ali, mas os dados não estavam batendo com o que eu vi pessoalmente. Eu diria que assim, ela é um pouco sim, diria uns 3, 4 centímetros, talvez você sente a diferença ali de altura das duas. A questão é que ela é muito mais imponente do que a Dominar 400. E claro, ela traz ali, né, os seus diferenciais, muitas coisas que são legais pra caramba, algumas que eu critiquei e o pessoal acha que eu gosto de carroça porque eu não acho tão interessante ter, como por exemplo a abertura do banco e a abertura do tanque elétrica, assim como a bolha elétrica. São três itens que vieram que pra mim, se não tivesse, não faria diferença. É legal ter? Com certeza, porém, estando lá, vendo a moto, mexendo com ela, apertando os botões para abrir, fechar, subir bolha, descer bolha, nitidamente para mim a impressão que ficou é que são peças frágeis e que podem quebrar com facilidade. Pô, Alan, mas por que você tá falando isso? Você não quer que a gente compre? Não, galera, é só para você saber. Que isso é legal? Você vai comprar e vai se divertir? Com certeza. Porém, isso pode dar problema. Então só saiba disso. Sabendo disso, isso não te incomoda? Segue a vida. Compra a motoca porque ela é legal demais. Agora, em contrapartida, coisas que ela trouxe e que também são legais para mim. O seu TFT colorido, que já mostra ser uma moto extremamente moderna. O sistema de monitoramento de pressão dos pneus é um sistema que usa uma tecnologia Bluetooth, eu não sei na prática se ele funciona tão bem, mas já é legal de ter, porque quem tem esse sistema no carro sabe a importância disso, porque você calibrar o pneu, e recentemente eu postei um vídeo falando disso, porque eu acabei esquecendo ali no dia a dia, como eu não uso tanto a minha moto, quando fui usar, senti ela estranha, fui ver, não estava calibrado os pneus. Então essa te alerta, te ajuda a lembrar disso, porque um pneu bem calibrado economiza borracha, economiza pneu, ou seja, é economia de grana e também segurança na tua pilotagem. Um item que é bacana de ter. Esse vale a pena pagar, na minha opinião. Os outros que eu citei antes, para mim podia ser desconsiderado porque não faz tanta diferença, tá? Outra coisa, né? Ele tem a seleção de modo de pilotagem. Você tem ali um modo mais convencional e um modo um pouquinho mais agressivo. Então você quer um dia se divertir e tal, fazer uma coisa diferente, você tem essa opção. O seu motor tem ali um sistema que muda o comportamento dele, dando mais agilidade, deixando mais divertido. É muita coisa mais divertido, Alan? Não. Mas de qualquer forma tem essa opção. Pô, sei lá, tô precisando passar um caminhão que tá, difícil aqui. Eu mudo o modo de pilotagem, passo o caminhão, volto pro outro e tá tudo certo. E aí ter essa opção para mim é muito bacana. Outra coisa, os botoeiros, né, retroiluminados, isso também acho legal, porque facilita a noite na condução ali de não errar o botão. E os manetes com altura ajustável. Como eu disse na hora que eu comentei ali a ficha técnica da 310, isso é legal porque eu que sou menor, por exemplo, às vezes o manete fica muito longe e incomoda um pouco na hora de pilotar, porque dificulta a pilotagem. E nesse caso, tendo a questão do ajuste, é muito legal. Então essa motoca é muito bacana, de verdade.
A questão das firulas tecnológicas que o Marcelão tanto me cobra aqui, pô, Alan, não é isso, não usa esse termo pejorativo, porque isso não é legal e tudo mais. Eu uso porque, assim, firula nada mais é algo que pode não ter, que não faz diferença. É basicamente isso. Ter é legal? Sim, mas não ter também não faria diferença. Os outros itens que eu citei, eu já acho, né, como a pressão dos pneus, o manete ajustável, eu já acho que é importante ter porque garante mais conforto e segurança na pilotagem. Mas é isso. Em relação às duas motos, o comportamento. Vamos lá. A T310, por ser mais leve, ela sai muito mais rápido que a Dominar. Você sente que o torque dela e o motor, os 35 cavalos, apesar de ter 5 cavalos a menos que a Dominar 400, puxa essa moto muito rápido. Ela tem uma arrancada bem legal, bem divertida. A Dominar 400, por ser um pouco mais pesada, apesar de ter 5 cavalos a mais, você sente que ela demora um pouquinho mais para entregar em relação à T310. Desabona as motos de jeito nenhum. Aqui o que a Dominar 400 tem de vantagem, eu já vi vídeo da Dominar 400 batendo 190 km por hora, então ela tem uma final mais longa do que a T310, e a T310 ficou ali na casa dos 160 para 170 no máximo, então você vai ter ali em termos de desempenho algo muito parecido, com uma saindo primeiro, mas a outra passando depois de uma certa velocidade. Mas as duas são muito, muito legais. Alan, diante do que você rodou, para quem você indica uma e para quem você indica a outra? Eu diria que se sua proposta é pegar a estrada, garupado principalmente, Dominar 400 parece ser mais interessante. Esses 5 cavalos de potência a mais vão garantir um conforto melhor na pilotagem. Já a T310, mesmo ela sendo mais leve e tendo um comportamento muito bom, eu sinto que a hora que você pôr peso nela, principalmente, né, carregando ela com todo os líquidos, 19 litros de combustível, que vai dar mais ou menos 19 quilos, fora o óleo, e colocar, sei lá, a esposa, um cicibar, alguma coisa, ela talvez não tenha o mesmo comportamento. Vai continuar divertida? Com certeza, mas vai ficar um pouquinho para trás da Dominar 400. Então, se a ideia é pegar a estrada com mais frequência garupado, acho que a Dominar 400 pode ser uma opção melhor. Claro que se você gosta de impressionar, gosta daquele visualzão moderno e futurista, aí não tem jeito. T310 entrega muito mais. A gente fala em chamar a atenção, a T310 não tem como rodar com essa moto e ninguém reparar. É o contrário. Já a Dominar 400 entrega mais do mesmo, né? Quando a gente fala daquele visual. Agora, se sua proposta é ser um pouco mais off-road, de vez em quando pegar uma estrada de chão, pegar ali um circuito mais irregular, aí não tem jeito, aí tem que ser T310. A vocação dela é muito mais para essa pegada do que a da Dominar 400. As duas são motos muito legais e apesar, né, de estar ali na categoria crossover já pulando para uma trail, as duas vão bem na cidade. Eu diria que a Dominar 400 você vai sentir o motor dela esquentar um pouco mais, porque ele é um motor girador, então ele quer rodar o tempo todo, e aí na cidade com aquele anda e para, o motor esquenta um pouco mais. Já a T310 não, é um motor girador também, mas é uma pegada um pouco diferente, deu para sentir que ela não esquenta tanto. Eu rodei um pouquinho com ela, uns 20 minutos ali com ela, e não senti o calor que dá para sentir, por exemplo, na Dominar 400. Mas assim, uma coisa que pode te ajudar a definir entre uma e outra é o bolso, né? A diferença é aproximadamente R$ 4.000. As duas hoje estão meio que indisponível no mercado, com uma vantagem, a Dominar 400 em até 60 dias para a cor preta e até 45 dias para a cor verde, você pode ter ela em mãos. Já a T310 só daqui 5 meses no mínimo. Eu acredito até que seja um pouquinho mais e espero de verdade que a JTZ traga um volume muito maior, porque foram apenas 300 unidades de cada moto. Eu agora reavaliando e podendo falar com propriedade depois de rodar com as duas motocas, adorei as duas e tá certo. Pessoas que, assim como o Marcelo, disseram, pô, tá injusto comparar uma com a outra, não tem nada a ver, são categorias diferentes. Sim,
não é justo comparar porque elas realmente são propostas diferentes. Porém, estão ali numa mesma faixa de cilindrada e também numa mesma faixa de preço. E são motos que recém chegaram, então eu queria fazer esse comparativo para mostrar que temos no nosso mercado mais duas opções bem legais. Se você escolher a Dominar 400, está em boas mãos. Se você escolher a T310, também está em boas mãos. Então fique em paz, escolha de acordo com a sua necessidade. Tem os prós e contras ali de cada uma, você pode pesquisar o vídeo aqui no canal. Aliás, vou deixar aqui para você ver prós e contras da Dominar 400, prós e contras da T310. Aí você avalia se para você aquilo é importante e facilita na hora de escolher. Porque o meu objetivo aqui nesse canal é trazer o máximo de informações possíveis para você que está do outro lado e ainda não teve a oportunidade que eu tive de rodar com essas motos, escolher com mais assertividade. Mas sempre que possível, claro, vai lá, faz o test ride e aí você tira suas próprias conclusões. Mas é isso, galera. Se você gosta de motos indianas ou motos alternativas que não são das marcas tradicionais como as Onix, esse aqui é o seu canal. Então se inscreve, se gostou do vídeo, dá aquele like, deixa o seu curtir. Se gostou muito, compartilha e também já ativa o sininho para receber as próximas notificações dos conteúdos que vêm por aí. Valeu, obrigado e até um próximo vídeo.